e eu quero falar sobre o trabalho no contexto urbano e como ele faz parte da nossa missão. Há algumas coisas que eu ainda quero falar à igreja sobre este assunto em outros momentos, na verdade, mais dois assuntos. Um deles seria continuidade desse. Nós vamos falar sobre o papel do trabalho na missão, mas em outro momento eu vou tratar sobre o papel do empreendedor na missão, empreendedor cristão. Há uma teologia ou uma doutrina do trabalho fortemente ensinada nas Escrituras, e o empreendedorismo faz parte dessa doutrina. Talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas existe uma doutrina do trabalho nas Escrituras. E Deus é o grande empreendedor. O seu filho, Jesus, também foi um empreendedor, ele foi um carpinteiro, né? E o outro assunto seria sobre contextualização. Então nós vamos em outro momento tratar disso. Eu acho que o computador está me dando um retorno aqui, eu vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar. Obrigado, Márcio. Irmãos, vamos para 1 Coríntios 15, versículo 58. Na última ocasião, eu pude falar mais especificamente para os irmãos sobre a realidade de nossa cidade de Caruaru. Vimos que, segundo os dados do IBGE, os últimos dados do IBGE, nós temos mais templos religiosos do que escolas e hospitais juntos em Caruaru, né? Quase 500 templos religiosos formais, formais. E nossa cidade ainda está no ranking das cidades mais violentas do mundo. Então, duas coisas aí estão sendo estabelecidas e são interessantes para o nosso estudo. Antes de olharmos para essa quantidade de templos de modo crítico e dizendo assim, misericórdia, nós precisamos fazer uma leitura missionária disso. Se existe essa quantidade de comunidades religiosas diversas em Caruaru, há um anelo do coração do caruaruense por uma vida comunitária. Isso é importante e interessante para pensarmos, porque a igreja tem um papel evangelizador e ela tem um papel comunitário, ela tem um papel fraternal. Então, a igreja não é um fast food. A pessoa não entra, consome e vai embora. A igreja é um lugar para vivermos, para compartilharmos a vida. E o caruaruense, segundo os próprios dados de nossa cidade, demonstra esse interesse de uma vida compartilhada. Pelo fato de Caruaru estar mais próximo da capital, há também uma tendência natural na cidade a que as pessoas sejam mais individualistas, mais reservadas. Quanto maior a cidade, mais esse contexto é presente. Mas a igreja deve remar na contramão disso. A igreja é uma comunidade por natureza. E nós vamos entender isso quando lemos as escrituras com atenção. Quando nós percebemos esses dados de violência, de carência, de pobreza na cidade, da busca por uma religiosidade que seja um remédio, né, que seja um sanativo para as mazelas sociais, nós precisamos observar isso com muita atenção, de modo bíblico, mas as análises sociológicas desses dados nos ajudam também a avançarmos na missão. Isso é interessante para nós, né? E como eu falei no último domingo, não na nossa cidade aqui, mas a propensão, por exemplo, de seminaristas formados em teologia, de não desejarem trabalhar em cidades do interior, a propensão disso é crescente. Por quê? Por várias questões que têm me levado a refletir sobre isso. Por exemplo, eles têm uma carga de conhecimento intelectual, falo no contexto do nosso seminário, né? Uma carga de conhecimento nas ciências bíblicas e outras ciências como filosofia. Nosso seminário trabalha fortemente essas disciplinas. Isso dá ao aluno, muitas vezes, o desejo de falar, ministrar num ambiente urbano que o entenda e que ele possa colocar para fora tudo aquilo que ele aprendeu. Então, ele diminui a importância de um discurso mais simples em cidades mais simples para comunidades mais simples. Uma vez que ele tem uma formação erudita, ele quer falar para pessoas de intelecto mais elevado. Isso acaba sendo um problema reverso na formação intelectual de um teólogo no seminário. E é algo que eu tenho pensado bastante sobre isso.
e como podemos tratar isso, inclusive na nossa instituição. Mas quando pensamos sobre a cidade, eu dei esse título para esse estudo, né? A fé na selva de pedra. Nós conhecemos a cidade como selva de pedra, e nós vamos perceber como a presença da igreja deve ser marcante por meio do exercício do trabalho. Então nós vamos começar com 1 Coríntios 15, 58. O texto diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo está falando aqui no contexto espiritual da igreja, mas nós vamos tomar aqui esta fala de Paulo como uma exortação à perseverança no trabalho, né, de modo geral, de modo específico na vida da igreja. Aqui nós precisamos entender algumas coisas a respeito da vida da igreja, a vivermos além das fronteiras culturais que nós estamos inseridos. Nós temos vários desafios. O desafio, como eu disse na última aula, do subenvolvimento da igreja com a cultura, ou da supervalorização da cultura, é um desafio muito grande. Muitas igrejas acabam abraçando a cultura acriticamente, supervalorizando a cultura, e outras igrejas desprezam a cultura absolutamente, então elas subvalorizam a cultura. Nós não podemos estar nem num polo, nem num outro polo. Nós devemos dialogar com a cultura, mas não subvalorizando e não supervalorizando a cultura. Então, muitas comunidades acreditam que abraçando a identidade cultural de um lugar, comunicarão a verdade do evangelho de modo mais eficaz. Nós devemos ter cuidado com essa afirmação. A igreja não pode estar distante da comunicação eficaz do evangelho na cidade, mas ela não pode se confundir com a cultura da cidade. A igreja é uma comunidade, como dizia John Stott, é a sociedade perfeita de Deus. Então a igreja estabelece a melhor forma de se viver numa cultura. Repito, não desprezamos, mas nós fazemos apontamentos. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Sim, isso aqui pode ser transformado. Então, por isso nós precisamos ser uma igreja missional. Uma diferença do termo missional para missionária, uma diferença simples, técnica, mais importante. Nós falamos de igreja missionária, estamos falando de uma igreja que vai, de uma igreja que envia missionários. Quando falamos de igreja missional, estamos falando de uma igreja que entende que a igreja não faz missão, ok? A igreja é missão, certo, irmãos? A igreja é missão. A vida da igreja é missão. Ela não faz missão apenas. Ela respira isso. Então, uma comunidade que compreende, como digo aqui, que seus membros são enviados para viver e testemunhar do reino em todos os aspectos da vida, especialmente no trabalho. Quantas horas você passa no trabalho durante a semana? Muitas. A maior parte de sua vida na semana você passa no trabalho. Esse é o seu campo missionário. Esse é o campo missionário que o Senhor lhe colocou. Então, como eu digo aqui, muitos acreditam que a missão é realizada apenas por profissionais que cruzam oceanos, mas no contexto urbano, você é enviado diariamente. O trabalho não é um espaço espiritualmente neutro, é um campo de tensões sociais, diversidade cultural e idolatrias modernas. É exatamente aqui que a fé deve ser encarnada. É interessante isso, né? Porque muitos cristãos, não conhecedores da doutrina do trabalho, desejam desesperadamente sair de uma empresa do contexto idólatra, enquanto a Escritura diz, não é para você estar lá. É lá que você tem que estar, no meio da tensão, no meio da idolatria. Mostrando o reino de Deus naquele lugar. E nós vamos ver como isso se dá na prática, né? Então nós vamos observar um pouco agora sobre o que a Bíblia diz sobre o trabalho, de modo panorâmico, antes da queda, na queda, a partir da queda e também a partir da redenção. Então, trabalhar não é uma maldição, certo? Eu fui chamado para falar num lugar e a pessoa que me convidou, eu ia falar sobre trabalho, a pessoa disse assim, pastor, o senhor dá um estudo, o senhor mostra, né, que mesmo assim, mesmo o trabalho sendo fruto do juízo de Deus contra o pecado, ele pode ser bom. Eu acho que pessoa tá meio errada aí nesse conceito aí, né? Porque Deus disse a Adão e Eva que cultivassem e guardassem o jardim antes do pecado. Havia trabalho anterior ao pecado.
e haverá trabalho posterior ao pecado, e haverá trabalho na vida eterna. Que se frustrem os que não gostam do trabalho. Mas haverá trabalho na eternidade, né? Então, trabalhar não é uma maldição. Em Gênesis 1 e 2, Deus trabalha na criação e confia ao ser humano a tarefa de cultivar e guardar. O ser humano foi criado com uma vocação, ser portador da imagem de um Deus criador, de um Deus trabalhador. Nós somos criados como fruto do trabalho de Deus. Isso está no que nós chamamos de mandato cultural. O trabalho se desenvolve a partir desse conceito de mandato cultural. Eu ia trazer um livro para mostrar a vocês hoje, mas eu vou só mencionar e indico que vocês leiam, irmãos, esse livro, Como Integrar Fé e Trabalho, de Timothy Keller. Edições Vida Nova é a editora. Como Integrar Fé e Trabalho. É um livro atual, que foi escrito nos anos 2000, acredito que já 2020, por ali, 2000, no máximo, no mínimo 2018 para frente, que é fruto do trabalho de Keller, de Tim Keller, na própria igreja que ele pastoreava, né? Ele morreu, já está com o Senhor. Mas aquele é um trabalho atual que parte da perspectiva do mandato cultural e como nós devemos fazer missão no trabalho, né? E nós vamos trabalhar em cima dessa perspectiva. Então, sobre o mandato cultural, em Gênesis 1, 28, eu queria que lêssemos esse texto juntos. Se algum irmão quiser ler, pode ler para nós em voz alta. Pronto, aqui nós temos dois mandatos sendo explicados, sendo mencionados, né, pelo texto. O primeiro mandato social se refere ao crescimento da família, multiplicação do povo de Deus. E vemos que a consequência do mandato social é o mandato cultural. Então, eles deveriam dominar, eles deveriam governar a criação. Vimos naquele texto lá de Jeremias, que trabalhamos nas primeiras aulas, que Deus disse ao povo que estava em Babilônia que se multiplicasse. O mandato social foi reiterado pelo Senhor. E que o povo plantasse e trabalhasse e orasse pelo bem da cidade em Babilônia. Então o povo estava no cativeiro e Deus estava orientando o povo a trabalhar, a se envolver com a cidade, a buscar a melhora da cidade, porque se Deus abençoasse seu povo, Deus abençoaria a cidade. Então nós partimos desse princípio para pensarmos sobre a teologia do trabalho, a doutrina do trabalho, a ordem divina para desenvolver a criação. Trabalhar é participar de modo limitado da obra ordenadora de Deus. É cooperação com o próximo e cuidado com o mundo. Então, o trabalho é fundamental para a vida humana. E aí nós chegamos na fase da queda, espinhos e cardos do escritório. O escritório aqui pode simbolizar várias coisas, né? Você pode não trabalhar no escritório, pode trabalhar na rua, na feira, em vários lugares, mas como nós lidamos com o trabalho e o pecado agora na nossa vida comum. E aqui saímos de Gênesis 1 e vamos para Gênesis 3. Gênesis 3 nos mostra que o pecado quebrou a harmonia do trabalho. A terra foi amaldiçoada. Então, agora haverá uma tensão no exercício do trabalho. E aqui nós temos a realidade urbana. Hoje, isso se manifesta como exploração, certo? Contexto de trabalho, desemprego, desigualdade, ambientes opressivos e a idolatria da produtividade. O trabalho que deveria ser fonte de dignidade, muitas vezes se torna fonte de fadiga e de frustração por causa da presença do pecado e da presença dessas mazelas que nós listamos aqui anteriormente. Então, mesmo com a queda, o trabalho não foi abolido, mas ele foi profundamente afetado. Profundamente afetado. É por isso que nós experimentamos tensões no nosso trabalho, em qualquer natureza de trabalho. Qualquer natureza de trabalho. Mesmo no trabalho eclesiástico, a presença do pecado é constante. Eu trabalho diretamente com o pecado, irmãos. Eu sou pastor. Eu trabalho com o meu pecado e com o de vocês. Essa é a minha vida diária.
Se alguém quer ser pastor, seja bem-vindo. Mas você também trabalha com isso. Você vai lidar com um companheiro de trabalho que não faz suas tarefas e sobra mais para você. Você vai lidar com alguma espécie de perseguição. Você vai lidar com pessoas imorais. Você vai lidar com essas tensões no ambiente de trabalho constantemente, por causa desses cardos e abrolhos que Gênesis nos fala. Então chegamos à redenção. E aqui temos um novo porquê. E aqui veja só, Colossenses 3:23. Vamos ler esse texto. Paulo está tratando do contexto de trabalho no primeiro século, era um contexto de senhores escravos, mas o princípio contido no verso 23 é fundamental para essa doutrina. O texto vai dizer o seguinte: tudo quanto fizerdes, o que é que diz, irmãos? Fazei-o de todo o coração. E agora? Pronto. Isso aqui, o contexto disso é o trabalho. Tudo que você fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso aqui é muito forte, viu? E difícil. Porque isso aqui nos repreende daquela mania que a gente vem até. Não é segunda-feira, misericórdia, tá de novo ali, fazendo de novo aquilo, vendo aquelas pessoas de novo. Paz. O que eu queria era uma cabana na roça. Se possível, em Bonito, perto da cachoeira. Não queria ver ninguém. Nós estamos vendo desde as primeiras aulas. Deus tem uma estratégia missionária: acumular pessoas em centros urbanos. Deus leva pessoas para centros urbanos. Nós vimos nas aulas anteriores, em 2050, estaremos muito perto de 100% da população global ser urbana. Urbana. Mesmo aqueles que trabalham com agricultura estarão em zonas urbanas menores e irão para o campo trabalhar e voltarão para as zonas urbanas. Já acontece em muitas famílias, né? Minha família, pai de pai, é família de agricultores e de criadores de animais. Então eles tinham um sítio e a casa na cidade. Moravam na cidade, trabalhavam no sítio. Então essa questão vai aumentar ainda. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Então Cristo não salva apenas almas, ele inaugura a restauração de todas as coisas. Isso inclui a vida urbana, a vida cultural, a vida do homem, né, em sociedade. O cristão não trabalha para encontrar sua identidade ou justificação no sucesso profissional. Ok? Isso aqui é importante. Essa coisa da gente querer se realizar na profissão. A minha identidade está nisso. A minha identidade está em ser professor. A minha identidade está em ser advogado, está em ser médico. A escritura vai por outro caminho. A sua identidade está em Cristo. E você serve a Cristo na profissão. Ali é o lugar que Deus lhe colocou para servi-lo melhor. Então, assim, o cristão trabalha com gratidão, pois é redimido, ou já foi redimido. Irmãos, isso nos liberta de vários extremos no contexto do trabalho. O desespero pelo fracasso ou pela idolatria do sucesso. Eu preciso ter êxito, eu preciso crescer mais, eu preciso ser mais conhecido no meu ramo, eu preciso. Ou eu não consigo, não consigo, não consigo. Essa doutrina bíblica de que a nossa identidade está em Cristo nos liberta desses extremos. Então a motivação muda de medo e orgulho para adoração e serviço. Eu não sou mais movido pelo medo do fracasso nem pelo orgulho do sucesso. Eu sou movido pela adoração e pelo serviço a Deus no meu trabalho. Então, esta perspectiva que muitos crentes têm que fazer a obra só se refere a trabalhar na igreja. Né? Já ouviu esse termo? Fazer a irmão, você tem que fazer a obra. Irmão. Fazer a obra, irmão, tem que fazer a obra. Que obra? Eu sou pedreiro para fazer a obra. Fazer a obra no reino se refere ao contexto do trabalho onde estamos inseridos também, não apenas no contexto da reunião, do ajuntamento da igreja. Então devemos olhar para o trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus no mundo que ele nos colocou. E então temos
ecos da eternidade nessa perspectiva, né? Então, a esperança cristã não é uma fuga do mundo material, certo? Dá para ler aqui? Mas a sua renovação. A esperança cristã não é fuga do mundo, mas a renovação da nossa vivência nesse mundo. Então, as Escrituras apontam para novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. E o trabalho estará presente lá, totalmente redimido. Totalmente redimido. O trabalho realizado em fé não é inútil, como diz Paulo. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Na verdade, esse trabalho antecipa de forma imperfeita a ordem e a beleza da nova criação. Por isso que não é admissível um cristão ser incompetente no seu trabalho. Não é admissível. Deu para entender, irmãos? Porque se você é incompetente no seu trabalho, você não está glorificando a Deus como deveria. Você deveria mudar de ramo. Se ali não é um lugar onde você consegue desempenhar melhor as suas tarefas para a glória de Deus, você devia mudar de lugar. Porque não é admissível um crente ser incompetente profissionalmente. Não é admissível. Porque isso desonra a Deus. Nós vamos ver questões práticas aqui importantes que testemunham contra a fé cristã no ambiente urbano, no ambiente do trabalho. E isso deve trazer um alerta para nós. Porque nós podemos estar testemunhando com a nossa boca, mas a nossa vida e contra aquilo que nós estamos falando, né? Então, coloquei aqui, conclusão teológica. Sua planilha, sua aula, seu projeto, seu serviço de limpeza tem valor eterno quando feitos para a glória de Deus. Já pensou? Limpar a sua casa tem valor eterno quando feito para Deus. Dar uma aula tem valor eterno quando feito para Deus. Limpar um chão, um zelador, tem valor eterno quando feito para a glória de Deus. Não existem profissões lícitas indignas. Todas elas são dignas e glorificam a Deus. Então chegamos na arena urbana agora, de fato. Depois de entendermos questões relacionadas à criação, queda, redenção, aplicados ao trabalho, agora chegamos na cidade, né? Observando isso mais pontualmente. Então a cidade moderna tenta fragmentar a nossa vida. Isso acontece constantemente. A fé de um lado, trabalho do outro. Isso aqui é trabalho, isso aqui não tem a ver com fé. Mas o evangelho exige integração. Veja esse bonequinho aqui que está dividido, né? Então, domingo, igreja, fé cristã. Segunda, trabalho. Nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala de integração. Então, não existe dicotomia entre o domingo e a segunda, não é? Não existe dicotomia entre o espiritual e o secular para o cristão. O mesmo Cristo adorado no culto é o Senhor da sua segunda-feira. O mesmo Cristo adorado no culto é o Senhor das suas tarefas, de quando você senta na sua mesa, de quando você vai atender um cliente, quando você vai fazer uma venda, você vai fazer um pós-venda. É o mesmo Senhor. Lembra que Paulo diz em Colossenses 3:23, não faça para os homens, faça para o Senhor. Então Deus não exige menos do que excelência no nosso trabalho. E a excelência aqui não é uma busca intencional de promoção. Vou fazer bem para ser promovido. A excelência aqui é por causa de Cristo, é por causa do Evangelho. E as demais coisas serão acrescentadas, como nos ensina a palavra. Então, viver a fé no contexto urbano é reconhecer que sua mesa de trabalho é o quê? Um altar de adoração. O seu trabalho é um lugar de adoração a Deus, onde Deus deve ser grandemente honrado. Então, liturgia da excelência. Eu gosto de falar sobre isso. Tem um autor, ele tem algumas dificuldades no seu pensamento, mas eu gosto que ele fala, James Smith. Ele tem uma trilogia escrita sobre
Liturgias Culturais, Congregações de Vida Nova. E ele fala exatamente sobre isso. O que nós vivemos liturgicamente num culto deve ser um paradigma, um modelo para vivermos liturgicamente no mundo. Nós aprendemos a viver liturgicamente para Deus no culto e levamos isso para o mundo. Então, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que eu chamo de proclamação silenciosa. Numa cultura de atalhos, uma cultura de jeitinhos, a ética cristã é um sinal contracultural. A integridade, a pontualidade, a responsabilidade proclamam um Senhor maior que o lucro. Amém, irmãos? Integridade, pontualidade, responsabilidade. Sem escapes. Assumimos as coisas que temos para fazer e fazemos aquilo para a glória de Deus. O testemunho começa com a competência. Foi aquilo que eu falei. O maior testemunho se demonstra com a competência, porque isso vai abrir portas para nós. Então, fazer um trabalho mal feito em nome de Jesus é uma contradição, né? Fazer um negócio mal feito, desmantelado, e dizer assim, não, mas você tem condição de fazer um trabalho mal feito, olhar para aquilo e dizer assim, Deus foi glorificado. Lembre-se do Senhor trabalhando. Primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Deus viu o que tinha feito e disse que era bom. Ele se deleitou naquilo. Eu fiz um bom trabalho. É, aí a tarefa pode ser executada, mas por meio de um jeitinho ela não é executada com excelência. Então, uma coisa é você ser fazedor de tarefas, outra coisa é você ser realmente competente no que faz. E quando a gente fala, por exemplo, assim, profissional, a gente usa a palavra profissional, a gente, na nossa mentalidade moderna, a gente faz uma divisão disso aqui com o que a pessoa é. A pessoa pode ser uma desgraça, mas ela é profissional. Profissional é alguém comprometido, irmão. É alguém comprometido. É alguém que está integralmente envolvido. Isso envolve ética, isso envolve virtudes, envolve tudo isso. Isso é um profissional. Então, imagine só você, vamos falar aqui no contexto médico, profissional. Se tem essa dicotomia. Se você já passou maus bocados na sua saúde e tentou falar com um médico e não conseguiu, você disse o quê? Não diga. Não diga. Mas se você passou maus bocados com a sua saúde e mandou um WhatsApp pro seu médico ou médica e aquela pessoa respondeu, você disse o quê? Agora pode dizer. Essa doutora é excelente. Foi não. Ser humano, incrível, fantástico. Há um compromisso moral, ético com a profissão. Né? Mas, em termos gerais, essa pessoa simplesmente podia dizer assim, estou fora do meu horário de trabalho, mas você não pagou a consulta. Não tem obrigação de responder. Não dá. Há uma ligação integral da pessoa com a tarefa e a missão que aquela pessoa tem, né? Então, servimos a Deus servindo bem ao próximo através do nosso ofício, através do nosso trabalho. Sim, também. É, não sei se os irmãos ouviram a colocação do presbítero Carlinhos, né? É, isso também pode se aplicar ao serviço voluntário. Eu acho interessante esse negócio de ter de serviço voluntário, porque o ímpio, quando ele vai fazer um serviço voluntário, ele abraça. E ele leva a sério o que vai fazer. Ele vai se envolver com a ONG, qualquer coisa, ele leva a sério. Ele bota do bolso e faz. Quando nós falamos de trabalho voluntário na igreja, muitas vezes a pessoa diz, não, porque ele não deu não. Eita, perdi a hora.
Rapaz, eu esqueci. Não vai dar não. Imprevistos acontecem, a gente sabe que acontece. Mas o comprometimento com o trabalho demonstra o nosso comprometimento com o Senhor. Relacionamentos. Então, o trabalho é o local onde relações mais duradouras da cidade acontecem. Compartilhamos no trabalho rotinas, pressões e desafios. Então, algumas questões práticas aqui. Como testemunhar? Primeiro, escuta. Como devo testemunhar para pessoas no ambiente de trabalho? A primeira coisa, escute as pessoas. Isso aqui é importante. Tem gente que é tão agoniado, tem crente que é tão agoniado que ele não aguenta nem ouvir. Quando a pessoa começa, já sei, já sei, já sei. Deixa eu falar. Às vezes eu tô, às vezes eu tô conversando com gente, já aconteceu comigo, conversar com um casal, que um não deixava o outro falar, não. Começava a falar, dizer, com licença, olha, pastor, não sei o quê. Aí o outro interrompia, agora sou eu, com licença. Escala um pouquinho aí, olha, pastor. Bugou. Eu já não entendia mais nada. E eu disse, esses irmãos não estão entendendo nada. Vocês estão falando. Que um entra na conversa do outro e daqui a pouco tá falando lá de 1974 e eu não sei o que vocês estão dizendo, não. Então, a escuta é algo importante para que as pessoas também tenham abertura de nos ouvir testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então, ouvir com atenção genuína em um mundo distraído é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, né? E uma escuta sincera. Então, também tem aquela outra questão de que uma pessoa você já fez isso, com certeza. Você pergunta como a pessoa tá só para você entrar no assunto que você quer. Você não está disposto a ouvir. Tudo bom? Como é que você tá? Rapaz, eu tô mal, queria desabafar. Eita. Você não contava, né? Não contava com a minha astúcia, né? Como dizia Chapolin Colorado. Que agora, a pessoa quer falar, mas tô, não é meu dom, não, né? Temos que estar, temos que ter consciência disso, né? Abertura para escutar pessoas. Segunda coisa, compaixão. Solidariedade nos momentos de sofrimento de um colega de trabalho. Isso dá uma abertura maravilhosa para a aplicação do evangelho. Agora, tem muito crente que tem tudo isso, escuta bem, se compadece, né? A palavra da moda, empatia, mas ele não fala do evangelho. A pessoa está ali, abrindo todas as portas. Aí o crente olha assim, ô rapaz, mas a vida é assim mesmo. Eu passei por coisa assim também, né? Tu vai superar. Tem que olhar para frente, superar, entendeu? É, é superação, superação. Vamos lá. E a pessoa não pregou o evangelho, Jesus não apareceu ali. Só falta um ir para dizer assim, fale de Jesus para mim. Fale de Jesus para mim. Mansidão. Aqui é pisar no calo, viu? Responder à competitividade e fofoca com espírito de paz. É bronca, não de retaliação. Você tá, você tá numa cova de leões. Como é que você deve reagir? Paz. Paz. Confiando no Senhor. Mas estão armando um arapuca para mim. Lembre do seu Deus. O seu Deus é um Deus que desarma arapuca e livra do laço do passarinheiro. Não seja bobo, mas seja manso. Certo? Trocando miúdos aqui no. Não, não fala nordestina, né? Não seja bestalhado, entendeu? Mas seja manso, porque isso lhe dará a ocasião de testemunhar. Mais uma vez nesse ponto, confrontando os ídolos da cidade. A cidade adora o sucesso, o dinheiro e o poder. É isso que a cidade nos diz constantemente, ou não é, irmãos? Constantemente, constantemente. Em todos os lugares onde nós passamos. Dinheiro, sucesso, poder. Dinheiro, sucesso, poder. Frequentemente buscamos, nesses pontos,
segurança, sentido, dinheiro, sucesso, poder. Quando a nossa perspectiva do trabalho muda, a missão plana da igreja, nós somos libertos pelo Evangelho. Sua dignidade não vem da sua produtividade ou do seu cargo, mas de ser imagem de Deus e redimir todas. Promoções podem vir, elas podem acontecer, você deve ser produtivo, porque Deus criou você para ser produtivo. Tem até um tema bom para a gente estudar na escola dominical também, sobre produtividade, à luz da Escritura. Deus criou você para ser produtivo, mas não é isso que define você. Porque a produtividade pode ser enviesada também, né? Como a pergunta que o pastor Pedro fez, a colocação que o pastor fez. A produtividade pode ser enviesada e não para a glória de Deus. Saber disso nos permite trabalhar sem a obsessão esmagadora de ser alguém e sem o medo paralisante de perder o status. Eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser. Você é alguém. Você é alguém. Você é alguém. Não é o trabalho que vai dizer quem você é, mas ele vai testemunhar quem você é. Justiça e o bem comum. Vamos voltar lá para Jeremias 29, vamos lá. Não trabalhamos apenas para benefício próprio, mas para florescimento da cidade, da sociedade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Vamos ler juntos o que é que diz? Verso 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Verso 7. Vamos ler todos juntos? Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz, contexto importante, voltava no cativeiro. Voltava no cativeiro. Busquem o progresso da cidade por meio da presença do povo, por meio do crescimento do povo, da multiplicação do povo de Deus, por meio dos casamentos, por meio do trabalho. Fixem residência ali, edificai casas, habitem nelas, plantai pomares. Né? Agricultura e engenharia civil estão aqui presentes. Cresçam na zona urbana, avancem na zona urbana. A igreja precisa estar presente. Mais do que pensarmos, irmãos, em programações específicas, pontuais de evangelismo, isso aqui que nós estamos estudando é uma ferramenta poderosa de evangelização da igreja na cidade. Isso aqui é mais poderoso do que distribuir folhetos. Pode ter certeza. Quantos folhetos você já deu? A pessoa pegou, amassou, jogou. Já jogaram em mim, pegaram na minha mão e jogaram em mim. Assim. Miserável. Deus te salve um dia, ou não. Mas o testemunho, né, as relações, a vida compartilhada causam um impacto muito grande na vida das pessoas. Causam impacto na nossa própria vida comunitária, irmãos. Quando nós convivemos com irmãos piedosos, isso já é impactante. Imagina uma pessoa que não conhece Cristo e sofre vários impactos através da vida de um cristão, né? Então, nesse contexto, nós temos graça comum e coragem profética. Graça comum, profissões ligadas à educação, saúde, direito, economia, etc. São canais da graça de Deus para sustentar o mundo. Esses irmãos estão trabalhando, e essas pessoas que não são crentes também estão trabalhando nisso, e Deus está sustentando o mundo através dessa operação da graça comum. Mas para a igreja, coragem profética. Em posições de liderança, o cristão deve resistir a sistemas de opressão e buscar oportunidades para os vulneráveis. Isso aqui é cristianismo, tá? Integridade financeira, justiça são inegociáveis nesses ambientes. O cristão é um exemplo de retidão. Um exemplo de retidão. Talvez você tenha
problema de dizer não às pessoas. E no cargo de chefia, de liderança no ambiente de trabalho, você pode ter abraçado uma posição passiva para o erro, achando que poderia perder o apreço ou a amizade de pessoas. Saiba que, quando você se dá à corrupção por passividade, aquelas pessoas usaram você para a corrupção. E essas mesmas pessoas são capazes de derrubar você por causa da sua corrupção. As mesmas pessoas. Mas quando você se mantém firme e reto no que é correto fazer, essas pessoas que queriam ser beneficiadas pela corrupção, um dia vão testemunhar do evangelho. Ali tem uma crente e um crente. Ele não vai nem contar o episódio, ele só vai dizer que é crente mesmo. É crente mesmo. Dignidade de toda vocação, seja no escritório, seja numa operação manual, um trabalho manual, todas as profissões são dignas e glorificam a Deus. Não existe hierarquia espiritual nas profissões, no trabalho, nas ocupações. Deus não vê cargos, Deus vê fidelidade. Deus vê fidelidade. Fidelidade no pouco, como diz Lucas, nos serviços operacionais ou invisíveis. Glorificamos a Deus pela diligência e pelo respeito. Você tem sido um profissional diligente. Marcou, está lá. No horário que disse, está lá. Cumpriu as tarefas que devia cumprir. Foi requerido pela empresa ou requerido pelo seu trabalho, caso você seja autônomo, né? Porque o autônomo também tem uma série de exigências para ele, demandas dele que precisam ser cumpridas. Aprendemos também sobre a responsabilidade no muito, nos cargos de gestão, nos cargos de poder. O chamado é para servir, não para ser servido. Decisões afetam vidas e exigem temor a Deus. Há um pecado constante naqueles que estão em posições de poder. É um complexo de reinado. Pastores são assim, líderes são assim, gestores são assim, empresários são assim. É o meu reino, eu preciso ser servido e não servir. O evangelho vai na contramão disso. O evangelho diz, não, aquele que é o maior precisa servir, deve ser o menor, deve lavar os pés dos outros. Humildade e serviço devem andar juntos e presentes no coração daqueles que lideram. E qual é o custo da integridade? O custo é alto. O custo é alto. Viver a fé na cidade tem este custo. A honestidade pode custar uma promoção. Já passou por isso? Porque você foi honesto, então você não obteve a promoção que possivelmente viria. A ética pode reduzir o seu lucro imediato. Não, isso aqui eu não faço. Ué, você vai ganhar mais. Ninguém tá vendo, não. Ninguém vai saber. Só você assinar aí o papel e vai cair na conta. Não. Esse é o custo. Então nós pagaremos um custo por sermos íntegros e testemunharmos do evangelho no contexto urbano, glorificando o nosso Senhor. Por isso, não podemos fazer isso sozinhos. Devemos orar. Orar pelo local de trabalho e pelos colegas transforma a rotina em comunhão. O livro Refúgio Secreto, a história contada por Corrie ten Boom, seu pai era um relojoeiro que herdou uma relojoaria do seu pai, né, do avô dela. Aquele homem transformou aquela pequena relojoaria antiga na Holanda em um centro de interação social. Ele era como se fosse um subprefeito na cidade. Muitas coisas aconteciam ali. Todos os dias antes de começar o expediente na relojoaria, às 8 da manhã, ele recebia os funcionários, os poucos funcionários que tinha na relojoaria, na sua casa, ele morava em cima, e ele tomava café da manhã com eles, abria a escritura, lia a palavra, orava e pedia a bênção de Deus sobre aquele dia de trabalho. Um empreendedor cristão pode ser altamente impactante na vida dos seus colaboradores. Altamente impactante. Pela integridade, pelo testemunho direto do evangelho da graça de Deus. Agora, empreendedores cristãos que estão apenas focando o seu trabalho
em um trabalho reto, um trabalho correto, um trabalho tecnicamente perfeito, mas que não lida com pessoas, com corações, com almas, com demandas reais da vida de pessoas. Esse empreendedor cristão está indo pelo caminho errado. Ele está olhando apenas tecnicamente para o desenvolvimento de sua empresa, mas ele não está olhando para a sua empresa a partir do evangelho da graça. A técnica é necessária para que o empreendimento, a empresa, funcione, mas o evangelho deve estar presente, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de perdão, de favores. Então confie que sua provisão vem do Senhor, né? O que você recebe de proventos, não das práticas ilícitas normalizadas pelo mercado. Discernimento e palavras. Estamos chegando ao fim aqui. Não transformamos o escritório em um púlpito ou uma loja em um púlpito ou qualquer outra tarefa profissional em um púlpito, mas sempre estamos prontos para responder. Como 1 Pedro diz, responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Então, irmãos, vivemos de tal modo que nossa vida desperte perguntas. Isso aqui é muito importante. Muito, entenda isso. A sua vida profissional deve ser competente, íntegra, a ponto das pessoas dizerem assim: rapaz, eu quero perguntar uma coisa. Eu tenho várias coisas para te perguntar. Primeira coisa, por que tu é assim? Porque você é diferente. Aí um crente mais fervoroso, mas esse é o brilho do Espírito Santo, né? O brilho do Espírito Santo. Você não tirou esse negócio de brilho do Espírito Santo. É o brilho. Se você estiver trabalhando no sol quente, aí tem um brilho mesmo, não vai estar suado. Mas a sua vivência deve gerar perguntas nas pessoas. E as pessoas têm muitas perguntas. Imagine só numa situação comum, corriqueira. Você está no refeitório, talvez, você está tomando um café, talvez, no intervalo, ou você está no intervalo comendo com algum companheiro de trabalho e acontece alguma questão, alguma catástrofe no mundo, alguma coisa assim, e vocês começam a conversar sobre a morte. Quer contexto melhor para falar do evangelho do que morte? A morte de Cristo, para onde nós vamos depois que nós morremos? Uma pergunta dessa, uma pessoa, você crê que o que você acredita que acontece quando a pessoa morre? A pessoa vai falar. Aí você pergunta: você acredita na Bíblia? Majoritariamente, a sociedade nordestina, protestante, católica, e é católica, né, vai dizer creio. Então, o que você acredita sobre a morte não está na Escritura. Você sabe o que a Escritura diz? É uma oportunidade de você apresentar o Evangelho da Graça para essa pessoa. Não precisa pressão. Certo, irmãos? Você quer aceitar Jesus agora? Ou você sabe que você pode morrer daqui a pouco? Você está trabalhando naquela máquina, ela pode cortar seu braço, né? Bateu. Você vai viajar amanhã, né? Vai para Belo Horizonte, o avião pode cair. Você quer aceitar Jesus agora? É muito ruim lidar com isso, né? Ano passado eu fui a São Paulo com a família. Aí eu liguei para Carlinhos, para o Carlinhos, e disse: olha, eu dei o meu número né? Na companhia aérea, eu dei o teu número. Se qualquer coisa que acontecer comigo, vão ligar para tu. Aí quando eu. Aí ele disse: isso é ótimo, obrigado por isso. Só vai passar quantos dias aí? Só uma semana. Pronto, uma semana tranquilo, eu vou passar aqui. Aí quando eu cheguei, quando eu cheguei em Recife de volta, eu disse: ó, tô em Recife, eu disse, graças a Deus, porque eu não sabia nem qual era a notícia que eu ia da igreja. Então, foi bom eu ter voltado. Isso é coisa que se faça com ninguém. Foi para testar se ele ia ser um presbítero bom mesmo. Para a gente concluir, irmãos, enviados para a cidade. Seu trabalho não é um obstáculo para a sua vida espiritual. É o cenário onde a glória de Deus se manifesta. Enquanto aguardamos a restauração final, somos chamados a trabalhar, amar e testemunhar no coração da cidade. Vai, glorifique a Cristo na sua segunda-feira. Amém. Foi bem coach, né? Essa última frase, né? Vá e glorifique a Cristo na sua segunda-feira. Eu gostei.
foi bom. Alguma dúvida, irmãos?